Hoje, dia 1º de novembro, estamos de volta com o quadro Perseverança da Esperança. Um espaço aberto para entrevistas, testemunhos, louvores, orações e muito mais. Apresentação: Ana Cláudia Bragança e Vanessa Rocha. Normal. Agora eu fiz uma torta também, fiz uma coisa de sal e eu fiz uma coisa de doce, né? Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso quadro Perseverança da Esperança. Quero cumprimentar os nossos ouvintes e a nossa convidada de hoje é a Valquíria, a irmã Valquíria da Silva Alves, 69 anos, casada com o irmão Jesus Luiz Alves. Ela tem 3 filhos, o Jesus Júnior, Tiago e a Raquel. Ela é nascida em São Paulo, capital, filha de pernambucanos e que veio morar em Brasília. Então, Valquíria, conta para nós um pouco da sua infância, da sua juventude, dos seus sonhos, de como era a sua família, se havia algum evangélico nela. Oh, Senhor Jesus. Amém, irmãos. Bem, eu vim de São Paulo muito novinha, né? Eu era bem pequenininha ainda, 5 para 6 anos, eu acho. E nós chegamos aqui antes da inauguração de Brasília, né? Tanto é que nós passeávamos de mão dadas com Juscelino Kubitschek, o presidente. E andávamos de helicóptero, porque éramos as únicas crianças que tinha na época, né? E ele gostava muito de criança. Então a gente veio bem pequenininhos, né? Que história! E aí a gente passamos um bom tempo morando dentro da área do Jardim Zoológico, porque era o único lugar habitado que tinha aqui por enquanto. E aí nós ficamos lá nesse lugar. E aí com 15 anos, quando já estava com 15 anos, nós nos mudamos para o Guará, que foi a Guaraú, né, a cidade satélite. Então, meu pai conseguiu uma casa lá, pela X, né, que era a habitação, e nós nos mudamos para o Guará. Aí lá no Guará, eu já mocinha, né, conheci algumas pessoas, fiz amizade, porque eu não tinha amigos antes, né, era só meus irmãos. Mas o Senhor Jesus, ele é maravilhoso, ele falou: peraí, menina, você não vai ficar aí no mundo muito tempo não. E aí aos 21 anos ele me salvou. E quando me salvou, a minha vida aqui não era assim, cheia de coisas, mas houve uma mudança radical. E aí eu queria até contar um fato para vocês. A minha avó era muito católica, muito, a mãe do meu pai. E na sequência que nós viemos, a minha avó também veio, né, para cá. E eu ia à missa sempre com a minha avó. Aí quando eu me converti, a minha avó ficou muito triste, porque... né, eu tinha deixado o catolicismo. Aconteceu isso comigo. Evangélica. Exatamente, irmã. E aí eu estava assim tão cheia do primeiro amor do Senhor, que eu cheguei um dia na minha casa e eu tinha 3 imagens de santas. Uma que tinha sido a minha mãe que tinha me dado e 2 que tinha sido a minha avó. E eu peguei essas 3 imagens, peguei um pedaço de pau e quebrei tudo. A minha mãe chorava para se acabar. E nessa época a minha avó já tinha falecido, né? E ela: não quebra as imagens, a santinha. E irmãs, eu sempre fui muito absoluta pelo Senhor, graças a Deus. E realmente foi isso, assim. Então eu falei: não, é para romper, é idolatria, eu não quero saber. Foi radical, né? Foi radical. Irmã, mudando de assunto um pouquinho, né? Vamos falar como você conheceu o Jesus, seu esposo. Pois é. Foi assim, mano. Fale Nós trabalhávamos no mesmo lugar. Era lá na base aérea de Brasília.
E eu na área administrativa e ele na área técnica, que ele é engenheiro. E aí foi tão engraçado, porque nessa época tinha um grupo de mulheres, né? E de todas eu era a única solteira. E as outras todas casadas. E aí, de repente, lá, o Sindacta, que era o lugar onde nós trabalhávamos, contratou 10 engenheiros recém-formados da UNB. Aí as minhas colegas, não, agora não é possível, estão entrando 10 jovens, não é possível que você não vai escolher um desses aí. Aí eu falei, acho que é aquele ali, talvez, o Gerson. Mas ele é muito fechado, muito calado, como eu até hoje, né? Mas aí começou assim. Eu comecei a gostar dele e ele começou a gostar de mim. Só que tinha um grande abismo entre nós. Ele falava assim, eu nunca vou namorar, noivar, muito menos casar com uma crente. E eu falava, eu também não vou noivar, namorar, casar com um católico. Então, pronto. Gosto, mas fica ele para lá e eu para cá. Mas aí o tempo foi passando, né? E aí apareceu mais um engenheiro lá e eu comecei a namorar um engenheiro. Aí quando ele percebeu que tinha outro na jogada, ele falou, não, vou falar com ela. Vou abrir mão, né? Mas só que ficou só guardado com ele, né? Mas o namoro com o outro foi muito rápido e não deu certo, né? Porque não era para ser. E aí eu terminei. Na semana que eu terminei com esse outro, ele chegou e falou comigo. Falou que queria namorar comigo e tudo. Aí eu já abri o verbo, sabe? Falei assim, olha, é o seguinte, eu sei que você é católico e eu não sou católica, eu sou evangélica. E olha, eu canto num conjunto. E a gente sai todo final de semana. E a gente vai pregar o evangelho por aí afora. E não sei o quê. E ele concordou com tudo. Falou, amém. Não tem problema não tem problema não. Só, irmãs, que aí... e outra coisa, eu falei assim, eu não tenho plano nenhum de casar, não quero casar agora de jeito nenhum, porque eu estou servindo o Senhor. E ele, não, tudo bem, eu também sou recém-formado, ainda tenho que fazer a vida, né? Tá bom. Irmãs, com 3 meses que a gente estava namorando, ele já apareceu lá na casa do meu pai, sem ninguém esperar, nem eu, quase que eu tenho um infarto. Quando ele chega lá e pede para o meu pai que queria namorar comigo sério. Aí eu vi, meu Deus, ó Senhor Jesus, e agora? Para encurtar a história, irmã, nós ficamos com 6 meses de namoro, nós ficamos noivos, passamos 1 ano, porque tinha que preparar as coisas, enxoval, porque eu não tinha nada, porque eu não queria casar, né? Então, mas por ele a gente tinha casado logo. E aí foi assim, 6 meses, 1 ano e 6 meses, aí a gente casou e estamos casados até hoje, né? Vamos nesse mês agora de outubro, dia 23, a gente faz 45 anos de casados. Amém. Graças ao Que Senhor. beleza, parabéns. E até que nós fomos para a vida da igreja, e na vida da igreja o Senhor salvou a ele, né? Amém. E os meus filhos todos, graças a Deus. Mas a gente vê assim um amor à primeira vista, né? Porque ele aceitou todas as suas exigências, né? Então não seria fácil também, né? Seria uma continha, né? É verdade, irmã, é verdade. Mas amém que a irmã agiu com sabedoria. Amém. Amém. E voltando lá para a música, a gente sabe que a gente vê, né, que você tem um apreço especial pela música, principalmente pelo canto, né? Então, qual a importância da música na sua vida? Irmã, para mim, a música se resume a louvor. E louvor para mim é tudo, sabe? Porque, como eu falei já, que eu cresci num ambiente assim, onde eu tinha cantores, né? Inclusive cantores até que na época, nossa, eram famosos e tudo, e que seguiram nessa carreira, mas acabaram morrendo e tudo. Então, mas assim, quando eu cresci cantando música do mundo, mas quando o Senhor me salvou, e como o Senhor me salvou por um hino, a música sempre teve assim, um valor muito grande para mim. E eu consagrei a minha voz para o Senhor, sabe? Então, eu só abro exceção para cantar uma música do mundo até hoje, se o meu pai, que hoje está com 95 anos, me pedir para cantar. Se ele me pedir para cantar um baião de Luiz Gonzaga, um bolero de Nelson Gonçalves, aquelas músicas que eu cantava quando era pequena, eu canto para ele ainda, se ele pedir.
Mas, fora isso, não. O senhor não, me constrange. Eu não consigo mais cantar música mundana, assim, não. Então, o louvor para mim, irmã, é tudo. E tudo, por exemplo, assim, o irmão tá pregando, tá falando, à medida que ele vai falando, os hinos vão pulando aqui dentro da minha cabeça. Ele fala uma coisinha, eu já sei que hino que eu poderia cantar. Então, faz parte de mim. Amanheço cantando, durmo cantando, então... Muito bom. E para a vida da igreja, qual a importância da música? Irmã, o louvor também é importantíssimo, importantíssimo na vida da igreja. Eu acho que mais ainda, porque nós temos um conhecimento da palavra muito profundo. Então, os hinos, principalmente agora, esses hinos mais novos, do 288, por exemplo, eles são praticamente todos baseados na palavra, eles são trechos da palavra, né? Não que os outros hinos do inário, que a gente chama de inário preto, né? Os 500 lá, não sejam importantes. Pelo contrário, tem as histórias, né? Dos autores que sofreram, foram pessoas que tiveram, assim, um louvor no sofrimento, né? São modelos para nós, né? São modelos. E são lindos também, são hinos maravilhosos. Mas eu digo assim, à medida que o tempo está passando, a gente vê uma evolução da música na igreja, né? E o 288, para mim, eu vejo dessa forma. Porque é um louvor todo baseado na palavra, isso é maravilhoso demais. Bem profundo, não é? É bem profundo. Nossa, lindo. Muito. Eu sou suspeita para falar porque eu amo. E é bonito mesmo, né? Exatamente. Sim. 7, né? Irmã, como você conheceu a vida da igreja e o que ela representa para você? Irmã, ela representa tudo. Eu digo assim, a vida da igreja para mim, ela é como se fosse o pós-doc do pós-doc, do conhecimento. Que você faz o curso fundamental, depois você vai para o secundário, lá que eu não sei que nome que é hoje, e aí você vai e faz a graduação. Depois da graduação vem a pós-graduação. Depois veio o mestrado. Depois vem o doutorado. Depois vem o pós-doutorado. Para mim, a vida da igreja é o pós-doutorado. Então, é o nível máximo, não é? Que alguém pode chegar em termos bíblicos. Assim, eu vejo dessa forma, em termos espirituais e tudo mais. Agora, como que eu conheci a vida da igreja? Eu conheci a vida da igreja através da Sandra Menegutti, né, e do César Menegutti. Eu fiquei um período da minha vida que eu fiquei muito doente mesmo, e ninguém descobriu o que eu tinha. Eu passei 2 anos tomando remédio errado, e aí um dia eu falei para o meu marido, bem, é o seguinte, eu peguei o livrinho do convênio e falei assim para ele, bem, eu vou abrir aqui na parte de ginecologia, vou orar, falei desse jeito, vou orar, vou pedir o Senhor, vou correr meu dedo aqui, o médico que sair é o que eu vou. Agora só tem um detalhe, esse vai ser o último médico que eu vou. Se não der certo, eu quero que o Senhor me leve, eu não quero mais ficar aqui. Então foi uma oração muito forte, assim, e eu fui desse jeito mesmo. Porque eu sempre fui muito assim com o Senhor, sabe? E aí caiu no nome da Sandra. Aí eu Aí foi interessante, irmã, porque eu virei pro meu marido e falei assim, olha bem, graças a Deus saiu uma mulher. E com esse nome, Sandra Mara Neves Menegutti, deve ser bem importante, assim. Aí lá na frente, a Sandrinha virou e falou assim, se você soubesse que o Menegutti era do meu marido, não tinha nada a ver comigo. Então foi assim, irmã. E a Sandrinha foi fundamental, assim, para mim, para o meu marido, para os meus filhos. Porque além de ter me operado, eu precisei fazer 3 cirurgias, né? Uma atrás da outra. Foram 6 meses de diferença, porque eu tinha aquele ovário policístico, né? E aí tirava um pedaço, nascia cisto. Tirava outro pedaço, nascia. Então foi muito sofrimento. Mas ela sempre me deu assistência, ela vinha aqui em casa, todo final de semana, ela vinha me visitar junto com o marido dela, o Cezier. E isso chamou a atenção do meu marido, porque aí ele virou e falou assim... de Deus mesmo, né? Aí virou e falou assim, engraçado, desde que você ficou doente,
O pastor Vilarino, que era de onde eu era, ele só veio uma vez aqui em casa te visitar. E eu era irmã de frente lá. Lá na Batista eu era missionária, era conhecida assim, a missionária Valquíria. E tinha um ministério muito grande com criança, né? Então era assim, era muita gente. Mas aí meu marido falou isso, engraçado, né? O pastor Vilarino só veio aqui uma vez. E esses irmãos que você nem conhece direito, eles estão aqui todo domingo, porque eles vinham todo domingo. Na hora depois do almoço eles vinham, ficavam um pouquinho, às vezes cantavam um hino e sempre orava comigo. E isso chamou a atenção do meu marido. E foi isso que foi ganhando, sabe? Porque aí quando eu me recuperei e tudo, que voltamos a reunir, eu e os meus filhos, o meu filho mais velho, que hoje é irmão de frente lá em Franca, em São Paulo, ele virou e falou desse jeito assim para mim: mãe, a partir de hoje eu não quero mais ir na Batista. Você vai, me deixa eu e o Tiago lá no local de reuniões, você vai para a Batista, porque eu dava aula lá, você vai dar sua aula lá, leva a Raquel, que era pequenininha, leva a Raquel, e na volta você passa aqui e pega a gente. Desse jeito. Foi também outra coisa forte. Então, eles começaram a reunir primeiro do que eu. E eu fiquei assim, um ano, um pé na Batista, um pé na igreja, um pé na igreja, um pé na Batista. Eu participava lá, saía correndo, ia para o local. Então, mas aí chegou um ponto que não dava mais, né? Eu tinha que tomar uma decisão, graças a Deus, foi a decisão mais certa que eu tomei na minha vida. Amém. Uau, depois dessa história linda, né? O que você teria assim, de encorajamento para quem está chegando na vida da igreja ou para quem já está, né, nessa caminhada? Irmãs, para quem já está, valorize a vida da igreja. Amém. A vida da igreja é maravilhosa. Mas se a gente tiver olhos espirituais para ver isso, né? Porque se você é aquilo que a gente está estudando agora, se você continuar nesse plano terrenal, você começa a ver defeito, você começa a ver problema, mas a gente tem que ter essa ascensão vertical, né? É o plano celestial. Verdade. Então, é permanecer e valorizar a vida da igreja. Para quem está chegando, eu digo o seguinte: se você não veio de nenhuma denominação, então mergulhe mesmo de cabeça na vida da igreja. Você só vai lucrar. Agora, para você que veio para a vida da igreja de uma denominação, você vai passar por alguns momentos como eu passei. Porque como eu me converti na presbiteriana, depois fui para a Batista e depois eu fui para a vida da igreja, quando a gente chega na vida da igreja, a gente vem com muitos conceitos. A denominação, naturalmente, a gente tem muitos questionamentos, a gente tem dúvidas. Então, para esses irmãos que estão vindo de uma denominação para a vida da igreja, confie, acredite. Você vai ver que você não vai se decepcionar, você não vai se arrepender. Porque eu e minha família, nós temos 30 anos de vida da igreja. São 30 anos de alegria, de felicidade, de paz. E eu me lembro que do meu tempo de denominação, muitos que eram da mesma época que eu, hoje a maioria está separado dos maridos. Decepcionado, os filhos todos fora, não quer saber mais. E a gente não, está ali. A maioria dos irmãos perseveram, os filhos perseveram. Por quê? Porque a gente, na igreja, a gente tem uma visão realmente muito elevada, né? E a fé exercida de uma maneira muito forte. Então, esse é o meu conselho. Amém. Irmã, gostaríamos que você desse uma palavra de encorajamento para os irmãos que em algum momento desanimaram, né? Desistiram. Eu acho que a melhor colocação, desanimaram na caminhada. O que você pode dizer, irmãos, para encorajá-los? Isso. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Sim. Nós somos os trabalhadores da última hora, né? Amém. E como trabalhadores de última hora, a gente precisa recuperar as horas que a gente não trabalhou para trás. O que significa isso? A gente tem que acelerar, tem que correr, porque a gente só tem uma hora para fazer tudo. E o Senhor está confiando em nós. Então, irmãos, não vamos usar a pandemia como uma desculpa
para a gente continuar deitado no nosso sofá, na nossa cama. Engordar nossa alma. Exatamente. Ter essa falta de compromisso, tipo assim, eu não vou para a reunião porque eu posso muito bem ouvir, né, pelo YouTube lá, ver a mensagem, mas não é assim. O Senhor fala para nós em Romanos que a gente precisa apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo e santo. E isso, irmãos, o reino de Deus é tomado por esforço. Então a gente não pode de maneira nenhuma nos acomodar quando o Senhor está contando conosco. Então, por favor, irmãos, é um apelo que eu faço para vocês. Vamos voltar às reuniões presenciais, vamos valorizar, vamos ofertar para o Senhor o melhor que a gente tem, que é o nosso corpo, né? Então a gente precisa estar ali para servir o Senhor naquilo que Ele está precisando. Você não vai conseguir servir o Senhor dentro da sua casa, trancado, deitado, e você não vai para frente assim. Então vamos animar. Nós somos o exército de Deus. Amém. E o exército, né, ele é preparado, os soldados são preparados e nós somos esses soldados. Amém. Amém. E para finalizar, nós poderíamos pedir um hino? É uma capela, uma palhinha, um hino que a irmã ama. Senhor. Às vezes eu sou preconceituosa, mas eu amo ouvir só os hinos da vida da igreja, assim, porque eu acho tão completo, tão profundo, né? Exato. Cheio Teve de um período vida. que, principalmente os jovens, gostavam muito dos hinos lá de fora, né? Eu sou um pouco Dos suspeita para gospels, falar. Os gospels. Mas, depois que veio o 288, isso mudou um pouco. Ainda cantam, gostam, tudo, mas já não tem mais aquela coisa, não. Que veio para atender todos os públicos, né? Os meus filhos são loucos pelas músicas, os hinos, né? É bonito mesmo. A vida da igreja, caminho excelente é o amor, manifestação da vida de Deus. Por ela entramos nós, comendo a palavra, invocando o Senhor. Tal vida vivemos e prosseguiremos, vivendo amor fraternal. Nossa, eu me arrepiei, que lindo, irmã. Oi, irmã. Meu coração enche de lágrimas, porque é linda a vida da igreja. Vamos cantar outra então, nós duas. Não há nenhum sequer que entenda, que busque a Deus. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Não há nenhum sequer que entenda, que busque a Deus. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. E hoje sei que pela fé sou justo em ti, pois justo és. Pecados meus levaste em teu precioso amor de sangue e cruz. Nossa, lindo demais. Lindo demais, olha mesmo.